Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. A nossa missão é entender a Escritura, porque a interpretação vem do magistério. Que magistério? A quem foi confiado? Segundo Coríntios 3:6, aos apóstolos 2 desce o Espírito Santo, aos apóstolos 2 aos apóstolos que eles escolheram, Mateus 28:19-20, ide por todo mundo e pregar o evangelho, o Espírito Santo assiste a igreja e etc, etc, etc. É simples entender isso. Olha só, porque Romanos, olha só que interessante, cara. Romanos 16:17, rogo-vos, irmãos, que desconfieis daquele que causa divisões. Quem são esses irmãos que causam divisões? Que não está sob o fundamento dos apóstolos. Que não está sobre esse pastoreio. Que não está na mesma doutrina, no mesmo pensamento, no mesmo propósito. 1 Coríntios 1:10, Filipenses 2:2, Mateus 16:18, etc, etc, etc. Olha só. Que desconfieis daquele que causa divisões, escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Ó. Qual foi a doutrina? Atos Apóstolos 2:42, Atos Apóstolos 2, o Espírito Santo. 18. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, e com palavras adocicadas, ó, em linguagem longínqua, enganam os corações simples. Porque em 1 Pedro, simples entender isso. Servo, serva, discípulo, discípula. Olha só. 1:20, ó. Antes de 2:20, né? 2, 2 Pedro 1, 2 Pedro 1:20, ó. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia, ó, da Escritura é de interpretação pessoal. Os irmãos que causam divisões vão ter uso pessoal, vão ter interpretação pessoal. Olha só, em 2 Pedro 2:1-3, ó, deixa bem claro, ó, que São Paulo está falando em Romanos 16:17-18. Ó, assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas. Ó, seitas, o que é seitas? Divisões. O 2 Tessalonicenses 3:6 também fala. Perniciosa, ó. Perniciosa, são seita perniciosa. Ele negando assim o Senhor, que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos seguirão nas suas, ó, desordens, e serão desse modo a causa do caminho da verdade ser alinhado. Movido por cobiças, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a coordenação os ameaça, e a sua ruína não dorme. Só você meditar 2 Pedro, do 1 até o 23, você vai entender os falsos profetas. Por quê? Quem são esses divisores? Quem são esses opositores? Ah, mas Pedro nunca teve Roma. A Igreja Católica se corrompeu. Ah, vocês católicos são um adorador de imagem. A Reforma Protestante é a solução. Só. Por quê? Acontecem essas divisões. Timóteo deixa bem claro. 2 Timóteo 3. Ó. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. Ó. Olha só. O termo sã doutrina. Qual doutrina foi confiada em Atos Apóstolos 2? Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Porque os falsos profetas, os divisores, os opositores, eles não suportam a sã doutrina da salvação. Porque essa sã doutrina da salvação vai reconhecer que você está sobre esse pastoreio. Essa sã doutrina da salvação você vai conhecer a verdadeira igreja, a quem foi confiado. Por isso que esses mestres, esses divisores, Romanos 16:18, em 1 Timóteo 4:1-2, que apostataram da fé, que vão, segundo Coríntios 11:4, irão ser instruídos por outro espírito,
que não tem essa doutrina, que não foi revelada ali em Atos Apóstolos 2. Para você ver esses mestres hoje em dia aí. Quer defender o fundamento protestante. A sola graça, sola fide, só glória a Deus, só glória a Cristo. Somente a Escritura, a sola Escritura. Diz que os pais particulares são adeptos à sola escriturista, que é uma farsa, é uma mentira. Que são divisões. As divisões é uma mentira. Mateus 12, 25, 26, ou 1 Coríntios 10, Filipenses 2, 2, Gálatas 7, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão, não há dois evangelhos, um só evangelho. É só. Por que isso acontece? Porque não suportaram a sã doutrina, não concordam com o pastoreio, não concordam com a doutrina da sã igreja, não concordam com os dogmas que você vê hoje em dia aí. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pela própria paixões e pelo período de escutar a novidade, ajuntarão o mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábula. Aonde está a verdade? Efésios 3:10. A divina diversidade da sabedoria, a multiforme da sabedoria, devia ser conhecida pela igreja. Que seja dada a glória. Efésios 3:10, Efésios 3:21. Uma só fé, um só batismo, Efésios 4:5. Que a fé romana será proclamada mundialmente, Romanos 8, 1 Pedro 5:13 ali, que é o termo ali que São Pedro usa, Babilônia, que é a Roma pagã, que foi exatada ali, a Serva da Risa Oliveira, a igreja escolhida, que tem o pastoreio, Hebreus 3:24, Romanos 16:4 ali, até o povo gentílico era submisso ao pastoreio da sede. Que interessante, simples entender isso. Vemos aqui o que? Divisões, e as divisões vão ter uso pessoal, o que a Bíblia proíbe. Se você for pegar esse termo da sola escritura, cara, você vai apanhar, porque a própria sola escritura é um dogma católico. É a interpretação mentirosa de Lutero e desses protestantes. Que toda a sola escritura defende o magistério. A sola escritura mostra o magistério. A sola escritura mostra quem foi confiado, o pastoreio. A sola escritura mostra que é um só Espírito Santo. A sola escritura mostra que a igreja está ali em Babilônia e a Roma pagã. A sola escritura mostra que será a fé romana e será proclamada mundialmente. A sola escritura mostra que é uma só fé, um só batismo, Efésios 4:5. A verdade será conhecida pela igreja. A sola escritura que em 1 Timóteo 3:5 a igreja colocou no centro da verdade. A sola escritura mostra que não podemos ter uso pessoal, interpretação pessoal da escritura e etc, etc, etc. E por aí vai, cara. Dele citar 30 versículos aqui, brincando. Mateus 16:18, sobre ti, Pedro, e falei minha igreja. 1 Coríntios 21, constitui primeiramente os apóstolos. Atos Apóstolos 20:28. E por aí vai. Atos Apóstolos 20, versículo 7, a missa será no domingo. Atos Apóstolos 2:42, perseverai nas doutrinas dos apóstolos. Apóstolos 2:47, anotamos o caminho da salvação, se tornar membro dessa igreja. João 21:15-17, Pedro apacenta cordeiro, Pedro apacenta minhas ovelhas. Deu esse pastoreio a São Pedro. Lucas 22:30-31, foi ali, Cristo rogou por esse pastoreio para São Pedro desfalecer. E por aí vai, cara. É simples, pô, entender isso. Simples. Quando você começar, a Bíblia foi feita para católico, para ser compreendido, interpretado pela igreja e entendido por nós católicos. Tem a diferença, uso pessoal e você ler a Bíblia e compreender os dogmas com visão do magistério, porque é o magistério que interpreta. Sou católico porque a Bíblia foi feita para a igreja católica. Sou católico porque leio a Bíblia. E aprendo com a interpretação do magistério. São Pedro disse. Divisão, a Bíblia proíbe. Se você pregar no número 16, se eu não me engano, você vê a revolta ali contra Moisés. Deus não deixou quieto. Simples entender isso. Apocalipse 2:4, você viu. Divisão no céu, Deus não aceita. Agora nós na terra vamos aceitar? Salve Maria, sou servo missionário Roberto.